Olá, eu sou o Gabriel Benoski. Seja muito bem-vindo ao intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão, onde eu vou te ensinar como criar as abelhas sem ferrão com segurança, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero, ou até mesmo se você já conhece essas abelhas incríveis. E muita gente ainda acredita ser coisa de gente louca criar as abelhas em casa, imagina! Mas eu posso te provar que é real e que, na verdade, com o Projeto Abelhando, cada dia que passa existem novos meliponicultores, assim como eu, criando e preservando as abelhas nativas em casa, de forma simples, ecológica, segura e muito prazerosa. E podendo inclusive tirar uma renda extra com essa atividade. Olha só que bacanas mensagens que os meus alunos mandaram. Eu sempre gostei, na verdade, de abelhas, né? A apis sempre me encantou e tive a oportunidade de conduzir uma pessoa na Serra da Canastra que era uma orientadora de alunos que trabalhavam com abelhas, as abelhas legal. nativas. E daí eu pirei naquilo, aquilo mexeu muito assim comigo, porque assim, como eu presto muita atenção no meio ambiente, eu nunca tinha visto a abelha dessa forma e tantas abelhas assim dessa forma ali no ambiente que eu trabalho e conheço bastante. Eu adoro mel, já cheguei a imaginar que eu pudesse criar abelhas, as apis melíferas, as africanizadas, sim, mas sempre com o receio, né, de estar numa zona aqui meio que urbana ainda, ter um enxame aí que possa prejudicar os vizinhos, né? Deixei de lado essa ideia, mas aí eu descobri que existem as abelhas sem ferrão. Há 18 anos atrás, mais ou menos, eu pegava abelhinha na fazenda e punha em cabaça. Não tinha prática de criar, de cuidar, como o lado financeiro, de preservação. Tinha um lado de cultura e a gente sempre aprendeu que não devia destruir. O início, assim, do embate foi quando a minha filha chegou em casa com uma caixinha, né, de abelha jataí. E daí eu me encantei, ela me mostrou de outras formas e eu comecei a ir atrás. Eu conheci o programa Abelhando 100% numa situação de dificuldade com as minhas abelhas que eu já havia há muito tempo aqui comigo. E eu tive esse problema e fui procurar pela internet uma explicação, uma ajuda. E com tudo aquilo eu fiquei perdida, não senti confiança em quase nada. Cada um falava uma coisa pior do que a outra. Eu assisti muitos vídeos, né? Então tinham pessoas bacanas, tinha outras pessoas que eu não gostava muito da metodologia. E eu tinha te visto já algumas vezes que quando você começa a procurar, sempre aparece sim, aparece. Ali. E daí apareceu você, eu falei, puta, mas não me deu credibilidade no primeiro momento, né? Sim. Daí você apareceu tantas vezes, eu falei, vou ver esse cara, o que ele tá falando. E quando eu acessei os seus vídeos no YouTube, eu senti muita confiança nas suas palavras, no seu modo de transparência, e notei que você, sim, tinha um conhecimento muito profissional e científico. Era o que me faltava. Eu sou muito carismática, muito didática na informação e com conteúdo de qualidade e profundidade. Gostei muito da sua dinâmica, do seu conhecimento, assim, encantei e comecei a assistir. Daí quando acabou, eu falei, não, quero aprender mais. Daí você falou do curso, eu falei, vamos lá, vamos pro curso. O crescimento é gigante, né? Hoje eu entendo por que uma mirim preguiça demora para abrir o ninho dela, né? Por que num dia de frio elas não saem. Hoje até estou ajudando já a montar projetos para captura de abelha e montar meliponicultura. Me sinto confortável o suficiente para fazer isso. Antes eu era um zero, não digo de zero à esquerda, né? Eu era um zero total, né? Hoje eu conheço meliponicultura e até me arrisco a fazer algumas traquinagens, né, em termos de capturas. Eu ando acompanhando as traquinagens lá no grupo de alunos. Eu invento algumas coisas e sabe que algumas estão dando certo, tia. Bom, eu tenho já duas transferidas, duas capturas que eu já fiz, já transferi. Entendi. De jataí, mais 3 colônias de jataí, uma de manduri, 3 de mandaçaia. Faz a conta aí, já me perdi. Nossa Senhora! Eu acho que a Marília de ontem, com as aulas que eu tive, é muito diferente da Marília de hoje. Eu sou mais consciente, mais responsável, menos biruta nas minhas atitudes, e isso faz a diferença, porque a gente está lidando com vida, né? É mais uma realização que eu tenho, tá? Porque eu já estou com 64 anos para 65, eu já vivi muitas alegrias, muitas tristezas, né? E essa é uma das alegrias que está chegando até a mim, né? E eu acho que eu vou levar, então, até o final dos meus dias aí. Um resgate, você vê uma colmeia e você pega aquilo e vê uma rainha, o coração vem à boca. Então, esse é um depoimento meu, que eu nunca usei droga na minha vida, nunca. Mas eu sinto que deve ser a mesma coisa. Você fica louca, aquilo dá uma alegria, dá
um vício. Eu sou viciada em abelhas. É um vício sem mal, Justamente. sem contraindicações, você pode Sem- usar, nunca vai Pode morrer. usar sem moderação, justamente. Nunca vai morrer de overdose, né? E eu acho que é apaixonante, porque daí você entende melhor esse mundo que a gente está vivendo, por que as flores vão ficar mais bonitas, né? Perto da sua casa, ou os frutos vão ficar mais bonitos perto da sua casa. Eu recomendo como uma paixão mesmo e como um olhar diferenciado para a nossa vida, né? Como, vamos dizer, uma esperança. A gente está num momento tão difícil, Sim. né? Que a gente está vivendo agora com essa pandemia, com tudo mais. E às vezes dentro da sua casa você tem a esperança voando ali, né? Que essas abelhinhas polinizando suas flores, que talvez você nunca tenha reparado nelas, né? Então acho que se prepare para um caminho sem volta totalmente apaixonante. São milhares de pessoas criando, capturando, transferindo, manejando as colônias sem medo de errar e ver morrer o enxame. Sabendo como lidar com inimigos naturais, alimentação de reforço, o pasto que as abelhas precisam, abelhas limão, tudo usando o método que eu vou te mostrar ao longo desse intensivão. Esse evento começou com uma paixão que me pegou 3 anos atrás e que eu precisei compartilhar com os meus seguidores. E deu tão certo que no último evento foram 15 mil abelhudos participando e a cada aula as pessoas ficavam mais perto de se tornarem meliponicultores conscientes, que são as pessoas que sabem realmente como criar as abelhas sem ferrão de forma segura, mesmo tendo começado do absoluto zero. E agora é sua vez! Nessa semana intensa você vai ter uma série de aulas comigo, onde eu vou te mostrar o passo a passo que você deve seguir para poder criar as abelhas sem ferrão em casa, com segurança, para ter colônias saudáveis, bem desenvolvidas e muito produtivas o ano todo. Você vai perceber que existe muito mais sobre as abelhas sem ferrão do que você poderia imaginar. E se você quiser, você consegue e vai aprender tudo para se tornar um meliponicultor ou uma meliponicultora consciente. Esse evento foi criado tanto para você que está começando a conhecer o universo das abelhas nativas do zero e tem essa impressão de que sabe pouco ou quase nada sobre os manejos com as abelhas sem ferrão e por isso se sente inseguro e cheio de dúvidas para começar na atividade, quanto para quem já tem abelhas há muitos anos, mas ainda sente que falta muito conhecimento para evitar morte de colônias e realizar os manejos da melhor maneira possível para ter os resultados mais consistentes e os mais eficientes possíveis. Então esquece um pouco o que você sabe ou o que você acha que sabe sobre as abelhas sem ferrão para a gente começar de novo, só que dessa vez com o pé direito. O que você vai ver aqui são informações baseadas na ciência e na prática dos maiores meliponicultores do Brasil e do mundo. E é um método que está sendo constantemente testado e aprovado por meus alunos e mestres renomados. E para te explicar melhor, eu vou revelar para você como eu descobri o passo a passo que me trouxe tanta segurança, colônias muito fortes e hoje formam todos os alunos do Projeto Abelhando. Bom, desde pequeno eu procurava formas de ajudar o meio ambiente e é por isso mesmo que minha formação é nessa área. E eu busquei de tudo, reflorestamento, preservação de espécies ameaçadas, até rinoceronte branco eu quis preservar. Mas é claro que nada disso realmente estava ao meu alcance. Nada que eu tentava fazer tinha um impacto imediato e efetivo no meio ambiente que estava ao meu redor. Isso até que eu encontrei as abelhas nativas e uma paixão imensa me ocorreu. Em uma só atividade eu podia realmente fazer minha parte para o meio ambiente, preservando as espécies ameaçadas de extinção, contribuindo com a polinização das espécies nativas que estavam ao meu redor. Isso tudo em um hobby delicioso que eu faço com a minha família, os meus filhos pequenos, produzindo meu próprio mel em casa. E ainda podia gerar uma renda extra de forma sustentável. Não podia existir coisa melhor. E é claro, eu fui atrás de aprender como conseguir tudo isso. E adivinha? Não encontrei nada. Nada que realmente me desse uma orientação correta. Apenas informações separadas, informações perdidas, tiradas da prática de alguns meliponicultores populares que eu achei que realmente poderiam me orientar. Eu assisti muitos vídeos no YouTube e decidi colocar isso em prática. E foi um desastre total. Eu cometi muitos erros. E como muita gente, eu achei que só assistir os vídeos na internet e os cursos gratuitos era mais do que suficiente.
sorte que com o que eu vi nos vídeos eu já podia ter as minhas abelhas e manejar minhas próprias colônias em casa. E como eu estava enganado. Eu acabei comprando abelhas que não poderia ter na minha região, cometendo um crime ambiental. Eu comprei por um preço alto uma colônia fraca, que estava cheia de forídeos. E o pior é que eu nem sabia que ela estava para morrer. Eu nem sabia como reverter essa situação em que ela estava. Para você ter uma ideia, eu sabia tão pouco que eu achei que podia tirar uma mirindroriana do muro e para isso eu coloquei um pote na frente da entrada da colônia, achando que elas iam ocupar esse meu pote e eu teria ali uma divisão. Obviamente não deu nada certo, eu não realizei das formas corretas o manejo que era necessário para isso. Mas a gota d'água foi uma vez que eu decidi tirar uma colônia de jataí do muro e realizar esse famoso resgate. Eu achei que já sabia o bastante, que eu já estava capacitado pelos vídeos que eu assisti na internet e eu me aventurei. Foi a pior coisa que eu já fiz e, obviamente, a colônia toda que eu estava manejando, tirando do muro, fazendo o resgate, ela toda morreu na minha mão. Isso acabou comigo. Sabe aquele sentimento de culpa, sentimento de impotência, de não saber o que você está fazendo, nem saber o que está acontecendo e nem como você vai reverter essa situação? Pois é, eu passei exatamente por isso. Eu saí que nem um maluco perguntando em tudo quanto é vídeo do YouTube, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, pedindo ajuda completamente perdido. Eu não sabia como salvar a colônia que eu tinha acabado de retirar da sua própria casa. Desse dia em diante, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por isso de novo, que eu não ia mais matar abelhas por ignorância, por desconhecimento, que eu estudaria mais do que todo mundo e saberia exatamente como as coisas deveriam ser. E não importa o quanto isso fosse difícil para mim. E foi exatamente aí que eu comecei a minha jornada. Eu investi minhas economias em muitos cursos, vivências, comprei livros, PDFs, li centenas de pesquisas científicas da área que eu nem sabia que existiam. Até que eu finalmente comecei a ligar todos os pontos. As coisas estavam conectadas. Os manejos que antes eu fazia sem entender, só seguindo dicas dos outros, agora eu entendia. Eu sabia da importância e o porquê de cada etapa e eu podia adaptar esses manejos para cada situação, tendo muito sucesso e confiança a cada nova colônia forte e bem desenvolvida. Eu comecei a entender que tinha uma ordem para o conhecimento, um jeito certo de aprender as coisas para que tudo funcionasse como um verdadeiro relógio, da forma mais eficiente possível, que trouxesse os melhores resultados. Mas o principal de tudo é que eu entendi que eu não podia colocar a carroça na frente dos bois. É preciso ter a base, entender a teoria e formar um conhecimento completo e aprofundado de como é uma abelha nativa, como elas funcionam, o seu tempo de vida, suas atividades na sua colônia, a anatomia dessas abelhas. Isso sim me tornou um especialista, um meliponicultor consciente, capaz de criar qualquer espécie de abelha sem ferrão com total segurança, para ter o meu próprio mel e verdadeiramente preservar as abelhas nativas com uma renda extra para minha família. Isso para mim foi libertador. Cada nova espécie que eu trazia para o meu meliponário, eu testava e aprovava essa maneira de aprender e criar as abelhas sem ferrão. Hoje são mais de 12 espécies criadas, mais de 45 colônias, tudo a partir desse conhecimento. Cada uma com suas peculiaridades, com seus manejos específicos e sempre com muita confiança e segurança de saber que não importa o que aconteça, eu sei como e o que fazer para deixar minhas colônias extremamente fortes, saudáveis e produtivas. E foi justamente aí que nasceu o método AMA, o primeiro método de formação de meliponicultores conscientes do Brasil, que hoje forma todos os alunos do projeto Abelhando Mundo Afora. E agora é o seu momento. Então vamos lá. Para começar, eu preciso que você entenda que criar abelhas nativas não é como criar qualquer outro animal. É simplesmente criar o ser vivo mais importante do mundo. Nossas amigas abelhudas, elas são responsáveis pela sobrevivência de 70% de todas as plantas do mundo, o que corresponde a aproximadamente 90% da alimentação mundial. Segundo alguns estudiosos, sem as abelhas, nós morreríamos de fome em 4 anos. E isso é extremamente assustador. É assustador pensar que a sobrevivência da vida na Terra depende de uns animaizinhos tão pequenos que infelizmente estão morrendo cada dia mais.
E toda essa importância é por causa da famosa polinização que todo mundo ouviu na escola, mas ninguém realmente deu a devida importância para essa ação. Para a gente entender um pouquinho, vamos voltar no tempo. Lá no período Cretáceo, há 130 milhões de anos atrás, quando ainda não existiam as abelhas como a gente conhece, apenas algumas vespas caçadoras, alguns desses insetos perceberam que buscar proteína no pólen das plantas era mais fácil do que caçar outros insetos para suas crias. E nesse momento, nasceria o que a gente conhece como as abelhas. Com os milhares de anos de evolução, esses insetos primitivos ganharam adaptações para melhor coletar esse tal pólen, como as corbículas e os pelos pelo corpo, por exemplo. E como uma forma de retribuição involuntária aos recursos coletados nessas flores, as abelhas levavam esse pólen de uma flor para outra, realizando a polinização. E essa troca desse verdadeiro pozinho mágico é o que gera os frutos, as sementes e, consequentemente, as novas plantas que vão manter toda a biodiversidade viva. Se as abelhas não continuarem realizando esse trabalho, as plantas vão continuar produzindo cada vez menos frutos, com menos sementes, que darão menos plantas, até que não sobre nada além de terra seca no nosso planeta. E sabe o que é mais preocupante? Elas estão morrendo cada dia mais. São as queimadas, o desmatamento, agrotóxicos, falta de alimento e o pior, a ignorância. Enquanto nossas abelhas não receberem o crédito que elas merecem, o respeito e o cuidado que elas precisam, elas vão continuar morrendo. Matar as abelhas é matar a nós mesmos e a gente precisa entender isso. E isso é mais grave ainda pensando nas nossas abelhas nativas sem ferrão. Pois é, quando a gente fala em abelhas, logo vem na imagem aquela abelha europeia, essa que eu estou te mostrando na imagem agora, a preta e amarela. Não vem? Então, mas só que você sabia que essa é apenas uma dentre as milhares de espécies de abelhas que existem no mundo todo? Para você ter uma ideia, só aqui no Brasil, no nosso país, são cerca de 3.000 espécies de abelhas. E dentre elas há um grupo de cerca de 300 espécies que não têm ferrão, que vivem em colônias com centenas de indivíduos e produzem um mel único e especial. Assim como o mel da abelha europeia, mas que podem ser criadas em casa com crianças sem precisar de equipamento, de muito investimento, com cachorros próximos, vizinhos e sem representar risco nenhum. E o melhor, produzindo muito. São elas as responsáveis por manter a nossa floresta nativa de pé, o que a Apis mellifera não faz com tanta maestria. Cada espécie de abelha sem ferrão tem um mel único, que assim como o vinho, fica maturando em pequenos barris feitos de resinas de árvores específicas, que dão a esse mel um sabor super especial para cada espécie. E com isso, eles despertam o interesse de um grande público consumidor, que paga muito para consumir esses produtos. E além disso, ainda tem propriedades medicinais tanto no mel quanto no própolis que essas abelhas produzem, podendo tratar inflamações, infecções e até mesmo agindo como antiviral, o que aumenta ainda mais a sua procura. Cada litro de mel de abelha nativa pode chegar até 20 vezes o preço do mel de Apis mellifera, sem contar no valor das próprias colônias, que já vem gerando uma importante fonte de renda extra para muitas famílias brasileiras, de forma totalmente sustentável. Mas lembrando, isso precisa ser feito da forma consciente e da forma correta. E isso aí é só uma pequena parte do que elas podem fazer pela gente. Pois é, elas são perfeitas, não são? Mas infelizmente, apenas uma minúscula parcela da população sequer conhece um pouco sobre as abelhas. E mesmo assim eles acabam matando elas por achar que são moscas, mosquitos, marimbondos ou que podem ferroar. A maior parte das pessoas no nosso país não sabe da existência das nossas abelhas nativas. E de verdade eu até entendo. Como é que a gente pode proteger e preservar uma coisa que a gente nem ouve falar nas ruas, na escola, não é mesmo? Só que isso é muito grave. Hoje, praticamente todas as abelhas nativas sem ferrão do Brasil estão na lista de espécies ameaçadas de extinção publicadas pelo IBAMA, o famoso Livro Vermelho de Espécies. E algumas dessas espécies até nem existem mais na natureza, apenas em criações racionais, os famosos meliponários, onde os responsáveis, os meliponicultores, são os que preservam essas espécies, mantendo elas em seus meliponários. Por isso, você estar aqui
aqui é tão importante. Por isso, criar abelhas nativas é tão essencial. Não é só uma grande oportunidade para quem está buscando um hobby prazeroso ou uma fonte de renda sustentável, mas sim para todos que querem manter o planeta vivo, manter a biodiversidade viva. Criar abelhas nativas significa manter a vida, significa preservar o meio ambiente de forma efetiva e, melhor, de forma imediata, porque o resultado com a criação das abelhas aparece nas primeiras semanas de criação. Uma só colônia de abelha gera um impacto enorme e instantâneo ao seu redor. Se você levar uma colônia de abelha sem ferrão para sua casa hoje, imediatamente você vai estar contribuindo com a polinização de um raio de pelo menos 1 quilômetro da sua casa, gerando mais frutos na mata que está ao seu redor, nas plantas do seu entorno, nas plantas da sua casa, mais sementes, consequentemente mais plantas, mais flores, alimento para mais animais. E isso tudo vai gerando condições de vida para todo o ecossistema. E imagina só, se ao invés de você manter uma só colônia, você manter 5, 10, 50 colônias no seu meliponário. Isso sim é preservar o meio ambiente com uma atividade prazerosa, segura e cheia de benefícios. Tudo bem, Gabriel, eu já sei que eu quero criar as abelhas sem ferrão. Mas o que eu tenho que fazer agora então? Qual que é o próximo passo para mim nessa atividade? Bom, eu preciso te alertar uma coisa muito importante. Infelizmente, nossas amigas sem ferrão são bem menos famosas do que as Apis mellifera, que são aquelas abelhas que têm ferrão de bundinha amarela e preta, como a gente conhece. E por isso, existem poucos conteúdos seguros e embasados cientificamente sobre as abelhas sem ferrão disponíveis na internet. Tem muita gente falando da sua própria experiência, mas poucos têm um embasamento científico sobre o que estão fazendo e os impactos disso sobre a criação das abelhas. Como você mesmo viu, quando eu comecei, eu achei que ver vídeos e ler blogs me deixava pronto para criar as abelhas sem ferrão. E por isso, vi várias colônias morrerem na minha mão. Eu me arrependo muito disso e não quero que você passe por isso que eu passei. Então eu quero deixar muito claro, não se baseie em dicas de internet como eu fiz no começo da minha criação. Tem uma base teórica de qualidade antes de você colocar a mão na sua primeira colônia de abelha sem ferrão. Esse é o primeiro passo que um grande meliponicultor, um meliponicultor especialista deve dar. Só assim a gente vai ser seguro para manter as colônias e só assim a gente vai ter colônias super desenvolvidas e altamente produtivas. Esse é o caminho. Esse é o primeiro passo para você. Muitas pessoas começaram na meliponicultura caindo de paraquedas, porque descobriram uma colônia em casa ou ganharam uma caixa com abelhas de alguém que criava e por isso se viram com a necessidade de aprender mais. E assim como eu, caíram na internet para encontrar informações. Então, conta pra gente aqui na comunidade desse intensivo como você conheceu as abelhas nativas e qual é a sua maior dificuldade na criação hoje. Olha, você pode ser sincero, já perdeu alguma colônia de abelha sem ferrão aí do seu meliponário? Você já acreditou em dicas de internet que acabaram dando errado em algum momento? Conta pra gente lá na comunidade que eu tô ansioso para ler todas as histórias de vocês e juntos criarmos um evento rico de conhecimento e rico de informações, em conjunto com as próximas aulas do intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão. Recentemente eu descobri muitos relatos de pessoas que aplicaram o método AMA, o meu método de ensino e formação de meliponicultores conscientes e altamente seguros para criar as abelhas sem ferrão deles nas suas próprias casas. E eram pessoas que tinham exatamente as mesmas dificuldades que talvez você tenha aí com sua criação e que com as técnicas do método AMA eles conseguiram realizar manejos complexos de forma muito simples e então puderam salvar suas colônias em momentos de extrema necessidade. E hoje essas pessoas conseguem criar com facilidade, segurança, confiança e eficiência qualquer espécie de abelha nativa sem ferrão. Para você entender o que eu estou te dizendo, quero que você conheça o José Scarpa, que assim como eu, decidiu retirar uma jataí do muro e sem conhecimento acabou matando essa colônia. Mas depois de aprender o método AMA, já cria mais de 15 colônias fazendo todos os manejos sozinho e com muita confiança e muita segurança. Ou como o Marco, que descobriu o método porque tinha ganhado uma caixa de jataí da sua filha e nem sabia como cuidar dessa colônia. E hoje, poucos meses de estudo depois, já tem mais de 20 colônias de espécies diferentes na sua própria casa, que ele sabe manejar com total confiança e segurança. Ou o Leandro, por exemplo, que em apenas 2 dias seguindo o método, conseguiu sua primeira captura em plena cidade. E isso mesmo depois de meses tentando sem sucesso.
E a Cris, que não conhecia nada sobre abelha sem ferrão, que com o método já realizou capturas, transferências e desenvolveu sua própria técnica de controle de forídeos. E hoje ela ensina para quem ensinou para ela no início da sua criação. E além dele, centenas de outras pessoas também colocaram o método em prática e hoje criam com segurança diversas espécies de abelha sem ferrão nos seus próprios meliponários. Então, meu nome é René, eu sou professor, eu trabalho na rede pública do estado. Quando eu tive a oportunidade de conhecer as abelhas, que foi lá no início, que eu ganhei um presente da minha mãe, que foi uma caixa de abelhas, foi uma caixa de jataí que eu acabei ganhando de presente dela. Por sinal, eu acabei perdendo essa minha primeira colmeia aí de abelhas, porque eu não sabia, colocava de um lado, colocava pro outro, eu acho que aqui não tá bom, e acho que ali não tá bom também. Nossa. E assim acabei perdendo elas, né? Por eu ter gostado muito e querer aprender um pouco mais sobre as abelhas, acabei ganhando uma outra caixa de presente. Foi aquela paixão à primeira vista, que para mim foi a jataí, ver elas trabalhando, as guardas ali na frente, então acabou me chamando bastante atenção. E nesse primeiro momento foi uma maneira de eu conseguir relaxar depois que eu chegava do meu trabalho. E aí eu comecei a buscar um pouquinho de conteúdo. Preciso entender um pouco mais, porque eu não posso perder uma segunda caixa. E aí circulei por vários canais, aí tem um monte de canal que fala sobre as abelhas, mas buscando esse conteúdo no geral, eu comecei a perceber que o Abelhão do Mundo Afora vinha com um trabalho, com buscas de pesquisas científicas. E como eu sou professor, então eu percebi que eu acho que eu estava seguindo um caminho um pouco mais correto ali quando eu começava a ver esse estudo sobre as abelhas, de que maneira lidar com elas, como lidar com elas. E eu acabei me apaixonando pelas abelhas. E aí eu comecei a pensar que eu poderia investir um pouco mais, que é sempre a necessidade de nós termos um trabalho consciente, né? E isso me chamou bastante atenção, que é o que vocês focam muito nesse trabalho consciente. E aí eu pensei que eu poderia ter uma oportunidade de mudar minha profissão através disso. Por isso que eu entrei no curso com o Abelhão do Mundo Afora. Agora estou entrando no Manejo 3, que é a parte do curso. Então, transferência de isca para caixa racional, a gente vai começar a estudar agora. O manejo de transposição, e aí vamos seguindo por diante. Na verdade, liberou hoje para mim. Foi, eu acho que o melhor caminho que eu acabei encontrando aí para conseguir seguir e colocar os meus objetivos em prática. E onde eu aprendi realmente lidar com calma nas colmeias, mexer com paciência, não ser lá afobado, porque às vezes eu ia lá e mexia na colmeia, colocava lá a alimentação artificial para ela, mas eu esqueci de fazer determinada coisa, vai lá e mexe de novo. E com vocês, com o curso, eu consegui me tornar uma pessoa bastante diferente, né? Consegui lidar com bastante paciência. Hoje me programo, me organizo antes de mexer, consigo analisar uma colmeia, consigo ver o que realmente eu preciso fazer ali dentro, e eu estou apenas na parte iniciando o manejo 3. Imagina o quanto que eu já consegui buscar de informação aí só do que vocês têm postado, aberto a todo o público, né? Então, é bem interessante. E agora, fazendo o curso, foi um investimento para mim fantástico mesmo, foi muito bom. Me sinto muito mais tranquilo para lidar com as abelhas, muito mais tranquilo mesmo, é outra pessoa lidando com as abelhas hoje e da maneira que eu lidava antes. Eu gosto de observar até as minhas atitudes, de que maneira que eu lido com elas, como que eu estou lidando. Às vezes eu estou com a minha mãe junto e mexendo, ela fala assim, meu Deus, mas tu pode mexer tão devagar? Estou com 6 colmeias lá em Porto Belo e estamos com mais algumas, num total de 16 já. 16 colônias já? E eu consegui capturar uma mandaçaia. Uau, que legal, cara, que fantástico. Em uma garrafa PET de 2 litros apenas. Eu fui buscando informação em vários outros canais. E aí tinha o canal lá que falava que eu poderia deixar o meu enxame mais forte, colocando cebola dentro da colmeia. É famoso, esse é famoso. E aí outros tipos de manejos lá que o pessoal acabou passando informação. E aí eu pensei, não, mas eu acho que o caminho não é esse, porque, eu odeio uma cebola na minha cara. Como é que eu vou fazer isso com um bichinho tão pequenininho? Vou pôr uma cebola dentro, mas eu tendo conhecimento que vocês me passaram, que vocês me trouxeram, eu consigo... Não, isso eu posso fazer, aquilo eu não posso fazer.
né? Então, eu tenho uma coisa que é certa, é o caminho certo que eu tenho que seguir. E o caminho certo eu acho que está por aqui. E quero deixar avisado de todos vocês que vocês estão seguindo o melhor caminho com o abelhão do mundo afora. Bom, meu desejo é que todo mundo aqui possa seguir os mesmos passos que essa galera seguiu e que cada vez mais eu receba mensagens assim, de meliponicultores conscientes e seguros que conseguem manter várias colônias com o conhecimento correto. Hoje a gente deu só o primeiro passo, um passo bem pequeno. Eu te contei a minha trajetória como meliponicultor consciente e como eu desenvolvi o primeiro e o único método de aprendizado e formação de meliponicultores conscientes do Brasil, baseado na ciência, na minha prática e na vivência dos maiores meliponicultores do mundo. Eu te expliquei de onde as abelhas vieram e como saíram de vespas caçadoras para especialistas em polinização e produção de mel. Eu te mostrei por que é tão importante criar as abelhas nativas e quantas vantagens há na meliponicultura. Inclusive, eu quero te dar os parabéns por chegar até aqui nessa iniciativa tão linda e tão importante para todos nós e nossos filhos. Amanhã, nossa segunda aula do intensivo vai ser ao vivo às 19 horas e você simplesmente não pode perder de jeito nenhum. Aqui, perder um pouquinho é perder muito, porque qualquer informação, por mais simples que seja, se aplicada da forma correta, pode mudar o rumo das suas próprias práticas. Eu vou responder ao vivo as dúvidas que surgirem aqui nessa aula, comentar as histórias que vocês deixarem na comunidade e te ensinar como conseguir sua próxima colônia de abelha nativa com apenas R$2 ou menos, sem prejudicar o meio ambiente ao seu redor. E se isso não fosse o suficiente, a gente vai ter uma participação muito especial para nos contar uma história muito incrível da trajetória de um meliponicultor consciente que hoje tem total segurança para criar suas próprias colônias de abelha sem ferrão. E na terceira aula do intensivo Criando Abelha Sem Ferrão, que vai ser liberada nessa quarta-feira agora, eu vou te ensinar o segundo passo da jornada para se tornar um meliponicultor consciente, te ajudando a entender o seu próprio perfil de meliponicultor e, com isso, saber como você vai direcionar as suas práticas com as abelhas sem ferrão para obter os melhores resultados, independente da finalidade da sua criação. Isso ninguém te ensina, mas faz toda a diferença na hora do manejo e traz toda a diferença nos resultados finais que você procura, deixando eles muito mais eficientes. E claro, vou te mostrar também cada detalhe do método AMA, o método de formação de meliponicultores conscientes que vai te permitir finalmente criar qualquer espécie de abelha nativa com confiança, segurança e em pouquíssimo tempo. Você vai ter resultados de verdade. E nas próximas aulas você também vai conhecer o essencial da alimentação de abelhas nativas, técnicas para escolher as melhores plantas para fornecer alimento de qualidade para suas abelhas, fazendo com que suas colônias fiquem fortes o ano todo. E além de tudo isso, você vai aprender como realizar um diagnóstico completo na sua colônia para saber se ela precisa de algum manejo. Enfim, tem muito conteúdo para você ainda nesse intensivo. E muito importante, tem muito mais coisas legais rolando nesse intensivo do que só as aulas. Tem entrevistas, aulas ao vivo comigo no Instagram, no YouTube, além de vários materiais exclusivos para download e a nossa comunidade exclusiva de participantes no Facebook. E para você ficar sabendo de tudo que está rolando e não perder nadinha de nada, eu posso te avisar de tudo isso pelos nossos grupos exclusivos no WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte de nenhum dos nossos grupos, clica no botão verde que está aqui embaixo dessa aula e fica preparado para os próximos materiais. E além disso, se você ainda não está participando da nossa comunidade de participantes do intensivo no Facebook, clica no botão da comunidade que está embaixo do botão do grupo do WhatsApp e vai lá para a comunidade participar. E para terminar essa aula, me responde a seguinte pergunta lá na comunidade do intensivo: qual é a sua grande dificuldade para aprender a criar as abelhas sem ferrão? Você já errou ou perdeu colônias por não saber o que fazer e acabar manejando errado? Ou você ainda nem começou por ter medo de fazer alguma coisa errada? A sua resposta é super importante para eu te conhecer um pouquinho melhor. E vale lembrar mais uma vez, para entrar na comunidade secreta que a gente criou nesse evento e compartilhar com os outros colegas suas histórias e suas experiências durante esse intensivo, é só clicar no botãozão que tem aqui embaixo e ir direto para a nossa comunidade. Tô te esperando lá também. Bom, um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima aula aqui no nosso intensivo Criando Abelha Sem Ferrão. Fui!